me propus aqui conversar com vocês sobre riscos, que é algo com o qual eu trabalho, riscos jurídicos, obviamente, e também a questão do empreendedorismo. Então, como que a gente relaciona essas duas questões? Isso do ponto de vista jurídico, tentando ser o mais simples e o mais direto possível. Eu acho que duas palavras são palavras-chave aqui: responsabilidade e liberdade. Do ponto de vista jurídico, a gente sempre pensa, e essa é uma área do direito que a gente trabalha então com liberdade, que é poder empreender, poder ir adiante, poder fazer alguma atividade que possa servir a um bem comum. Esta área do direito nós chamamos de direito privado, é a área do direito que rege as relações entre as pessoas. Então, uma empresa, um contrato, um trabalhador. E essa lógica da liberdade, ela vem sempre atrelada a uma noção, que é a noção da consequência de ser livre, que pouca gente pensa, na verdade. Na verdade, a gente sempre pensa que o direito está aí para nos obrigar. Quando a gente é livre, a gente acaba se tornando responsável. E essa responsabilidade é trazida, então, pelo próprio exercício dessa liberdade. São duas faces da mesma moeda nessa ideia. Da onde a gente extrai a noção que liga o empreendedorismo justamente ao exercício de uma liberdade? A gente tem um texto constitucional, no artigo 170, que assegura não só a possibilidade de exercermos uma atividade de forma livre, escolhendo ela, qual atividade vocês quiserem. Se vocês quiserem ser engenheiros ou advogados, dentistas ou médicos, empresários. Essa liberdade é assegurada a cada um de nós. Só que, claro, que como toda liberdade, ela é uma liberdade que tem condições. E essas condições são, na maior parte das vezes, esquecidas. São condições que nos levam a pensar, por exemplo, o meio ambiente, o emprego, as relações humanas. E é isso que o texto constitucional, no seu artigo 170, trabalha. Só que o texto constitucional, ele é um texto geral, ele trabalha com uma perspectiva de não dar as especificações. Então, nesse sentido, é um texto que te abre as possibilidades, te apresenta os limites, mas te descreve muito pouco disso. E aí começa o nosso grande desafio quando a gente fala de liberdade. Quais são os nossos limites, efetivamente? Em outros termos, quais são as nossas escolhas? Quando a gente está lá no curso de Direito, trabalhando com o exercício da liberdade, com as mais amplas liberdades possíveis, e a gente pode falar de várias, desde a liberdade civil de ir e vir, desde a liberdade de escolher uma profissão, desde a liberdade de escolher, por exemplo, o modelo de família que vocês têm, e, obviamente, o modelo de empresa que, eventualmente, vocês vão exercer. Essas liberdades, elas são sempre condicionadas pela legislação de duas formas: positivas e negativas. As negativas é que a gente está mais acostumado. Não faça isso. É proibido fazer tal coisa. E na atividade de engenharia isso é perfeitamente previsível, vocês vão conseguir enxergar isso a todo momento, quando, por exemplo, a gente vê lá desde a questão da poluição ambiental, dos limites ao uso de um imóvel, da necessidade de preservação de uma determinada quantia de mata ciliar ou, eventualmente, de vegetação nativa, e assim sucessivamente. A gente também tem, do outro lado, as liberdades que são traçadas de uma forma positiva. Faça, mas faça desta forma. O próprio texto constitucional dá algumas dicas ali: preservação do meio ambiente, atendimento ao pleno emprego, segurança do trabalhador e assim sucessivamente. Como que essas liberdades acabam acontecendo, então, delas servirem para nós como escolhas? Bem, se o ordenamento, se as regras do jogo, se o conjunto de normas que existe no Brasil nos apresenta proibições e possibilidades, ou limites negativos e limites positivos, acaba que nós, na nossa atividade jurídica, trabalhamos então com conduzir essas escolhas, ou conduzir o exercício dessas liberdades, fazendo justamente da nossa atividade, da atividade que a gente está analisando, ali, da empresa, por exemplo, com que ela, sabendo desses limites, opte por um ou outro caminho. Exemplos são bem corriqueiros, tá? E quando a gente trabalha com atividade empresária, por exemplo, quando a gente trabalha com empreendedorismo, as pessoas normalmente raciocinam de uma forma, a liberdade de fazer essa empresa, de empreender, o artigo 170, elas normalmente raciocinam de uma forma muito ampla e muito no sentido de sem amarras. O que eu quero dizer com isso?
até conversávamos antes sobre, por exemplo, coworking. Quer liberdade melhor que essa de empreender? Você empreender em um ambiente conjunto, em um ambiente de criatividade? Só que, obviamente, quando eu o faço, eu trago alguns condicionantes também. Então, por exemplo, se eu vou empreender desta forma, eu tenho que respeitar a legislação do consumidor, eu tenho que respeitar a legislação do trabalho, e assim sucessivamente. Então, essas escolhas que nós fazemos ao empreender, elas acabam ficando, de alguma forma, condicionadas às liberdades que nós temos, tanto positivas quanto negativas. Do ponto de vista concreto, estas escolhas e esses condicionamentos que são trazidos para nós, eles acabam refletindo do ponto de vista privado, ou seja, a atividade traz por consequência a responsabilização. Então, ao mesmo tempo em que eu posso escolher, eu posso, do ponto de vista da legislação, ter responsabilidade. Esta responsabilidade pode ser do mais amplo sentido. Então, por exemplo, se eu empreendo em coworking, eu tenho a consequência que é uma eventual responsabilização trabalhista. Se eu empreendo uma construção imobiliária qualquer, a minha responsabilidade é pela preservação do meio ambiente, da poluição, evitar poluição, e assim sucessivamente. Essas responsabilidades, do ponto de vista jurídico, são várias. A gente normalmente pensa das mais básicas, né? A responsabilidade penal, talvez, que está tão sendo discutida no Brasil hoje, mas a gente tem, por exemplo, responsabilidades que são tributárias, sociais no sentido previdenciário, trabalhistas, e também, uma muito importante, justamente decorrente do exercício dessa liberdade, que é a chamada responsabilidade civil. Ou seja, na grande verdade, eu não posso tudo. Então, chamar liberdade é muito mais chamar uma escolha que traz suas consequências do que efetivamente assegurar que eu possa fazer qualquer coisa. A grande verdade, então, é que qualquer atividade que eu faça vai ter que passar por aquelas duas palavras mágicas, a liberdade, as escolhas, e, consequentemente, as limitações que eu tenho, ou as responsabilizações que eu vou ter. Empreender, então, fica dentro dessa lógica, desse binômio. E eu, obviamente, estou falando aqui do trabalho jurídico, mas se a gente for pensar, por exemplo, da questão financeira, esse cálculo também é feito. E do ponto de vista de risco, quer dizer, então, que cada escolha minha, que traz uma dessas consequências, pode, por outro lado, me gerar um impeditivo prático, concreto, ou uma impossibilidade jurídica em uma escolha qualquer. Por exemplo, por mais que eu possa querer fazer um negócio de teleentrega, né, de entrega de entorpecentes, aí, sei lá, de um cigarro de maconha, eu não posso fazer isso, porque isso é proibido. Negativo. Liberdade negativa, não faça. Ou, por exemplo, se vocês me disserem assim, não, mas eu quero, por exemplo, trabalhar com um negócio que envolva publicidade. Você pode fazer, desde que ela não seja enganosa e abusiva. Pode fazer, o consumidor trabalha com elas. Quando então eu estou empreendendo, ou seja, quando eu estou trabalhando com esse exercício de minha liberdade, eu vou trabalhar, na verdade, com as escolhas e com as consequências. Do ponto de vista de cálculo, portanto, o cálculo jurídico envolve as escolhas e as consequências. Bem, mas por que isso é tão relevante para mim, né? Porque quando eu empreendo, várias vezes a gente só se prende em algumas questões que são, por exemplo, o custo daquela atividade, a forma, a cara, né, o desenho que eu vou dar àquela atividade, a minha logomarca, o meu site, mas cada uma dessas escolhas vão trazendo consequências. Então, por exemplo, eu não posso usar a marca de outra pessoa. Eu não posso usar o domínio, o site, que pertence a outro. Eu, se quero trabalhar com uma responsabilização tributária específica, eu tenho que adotar um formato tributário específico. E assim sucessivamente. Empreender, então, é achar uma forma, do ponto de vista jurídico, que melhor se adapte ao negócio de vocês. Bem, eu gostaria, e eu dou um exemplo bem simples para vocês, que eu já sei que vai impactar todo mundo. Meu pai é engenheiro, e ele trabalhava numa empresa e resolveu se aposentar e continuar na ativa, como consultor. Muito bem. A primeira escolha dele foi me dizer, bem, eu quero trabalhar, mas eu quero ficar regular. Bem, essa escolha trouxe consequências. Conversei com ele a respeito, então, de como montar essa atividade.
E ele, na linguagem dele, me dizia, eu vou exercer essa atividade de pessoa física, eu vou exercer essa atividade de pessoa jurídica. A linguagem dele era simples, ele queria saber se ele ia ter CPF ou CNPJ. E eu matei a charada com uma pergunta. Eu disse para ele, você quer pagar 27,5% do imposto sobre o que você render, ou você quer pagar algo em torno de 4,5% a 6%? Acho que se a pergunta eu jogasse a vocês, vocês me responderiam com certeza que vocês querem pagar 27,5%. Se vocês quiserem pagar 27,5%, vocês vão trabalhar como pessoa física. A consequência da escolha de vocês. Se vocês querem pagar os 4,5% a 6%, vocês vão trabalhar com uma pessoa jurídica de um formato específico chamado simples. Bem, eu gostei dessa última opção então, professor. Como que eu vou adiante disso? Bem, você vai precisar então montar uma sociedade. Ah, eu junto ali minha mulher. Puxa, peraí. Qual que é o regime de bens que vocês têm? Ah, não posso. Então eu vou juntar meu irmão. Puxa, mas o nome dele está sujo? E cada exercício desse de liberdade traz, então, do ponto de vista jurídico, uma consequência. Pode parecer que tudo isso é não, que tudo isso é não faça. E várias vezes, no meu papel como advogado, o cliente me olha dessa forma, puxa, mas você só está me dizendo a coisa ruim? E eu gosto de manter aqui uma frase que é atribuída a Henry Ford. Se atribui a ele ter dito que ele não contratava advogados para falar não, ele contratava advogados para dizer como. O como aqui é apresentar essas escolhas. As escolhas, obviamente, podem em algum momento apresentar possibilidades muito abertas, possibilidades de crescimento ou possibilidades de engessamento. Elas podem também ser armadilhas. A escolha, na verdade, e essa é a grande máxima que a gente sempre acaba tirando, é que para eu poder exercer essa liberdade e trabalhar com as consequências, eu preciso ter conhecimento. Esse conhecimento, quando a gente empreende, ele é um conhecimento absolutamente interdisciplinar. Vocês vão precisar desde a administração até a publicidade, até as relações públicas, até o marketing, e obviamente vão precisar do direito também. O direito, então, nesse aspecto, ele ajuda a gente a entender esta liberdade, quais são elas, mas também nos ajuda a tirar as dúvidas das consequências. E eu costumo dizer sempre que, na verdade, a gente acaba escolhendo as consequências, não tanto o exercício da liberdade. Ser livre nesse aspecto é, então, ser responsável. E sendo responsável, eu tenho que ser corajoso. Porque o medo é que trava. O receio e a insegurança é que trazem o impedimento ao empreender. O empreender, portanto, é arriscar. Só que arriscar não é só arriscar, não é só dizer eu vou, peito aberto. É arriscar com um pouco de segurança. E essa segurança é o conhecimento que nos traz. Quando eu falo então de direito, e quando eu falo de empreender, eu falo de uma dessas parcelas de conhecimento, que vai me dar uma parcela de possibilidades, pelo exercício de liberdades, com consequências que eu conheço e aceito. Montar o formato de um negócio, então, não é tanto uma questão de genialidade. A genialidade está no que você vai fazer e como você faz. Mas montar, saber se eu vou pagar YZ de imposto, se eu vou ter um problema trabalhista ou não vou ter, se a legislação ambiental me proíbe aquilo ou não. Esses condicionamentos são muito mais tem muito mais um sentido de conhecimento e informação. Quando vocês então forem empreender, não só a genialidade de vocês é que vai ser o diferencial, mas também o que vai ser diferencial é o quão pouco de riscos vocês assumem. Uma coisa é assumir o total risco da atividade, e aí você começa a entrar num processo de aleatoriedade muito complicado. Você não tem como calcular isso. Outra é saber exatamente onde estão os seus riscos e calcular. O direito ajuda isso. Assim como vocês, na engenharia, sabem calcular. Riscos, por exemplo, alguns riscos são bestas. Alguns exercícios de liberdade não fazem sentido. Não faz sentido ser um trabalhador e não usar o equipamento de EPI, por exemplo. Mas pasme, já houve greves em certas indústrias aqui, que nos diziam que efetivamente, as greves porque os funcionários não queriam usar a máscara, eles queriam manter barbas.
e com barba você não consegue usar máscara. Não há vedação. Do ponto de vista estritamente racional, esse risco não faz sentido. E o empreender é justamente essa racionalidade. Você precisa saber onde você está arriscando. Outro exemplo muito concreto. Não faz sentido eu trabalhar sem ter um bom contador que me auxilie, por exemplo, na questão dos meus riscos trabalhistas, dos meus encargos financeiros, dos meus tributos. Não faz sentido, em algum momento, e esse é um cálculo que a gente pode fazer, optar por um regime tributário que seja 4 ou 5 vezes maior do que o outro regime tributário. A liberdade, então, ela não é desguarnecida de conhecimento. E como ela é feita com base em conhecimento, ela pode ser calculada. Falar, portanto, de riscos jurídicos é falar também de cálculo. Cálculo que os senhores estão acostumados. Eu agradeço enormemente a paciência de vocês por essas breves palavras, me coloco aqui à disposição, tanto virtualmente, como para alguma outra dúvida ou questionamento que vocês possam me trazer. Com certeza para a gente poder aprofundar esse diálogo. Obrigado, pessoal.